A Hidra de Lerna, uma criatura de pesadelo, assombrava os pântanos próximos a Lerna. Esta não era uma besta comum. Ela espalhava terror com seu hálito venenoso e sangue tóxico. A mera presença da Hidra trazia medo aos corações dos homens. Aqueles que ousavam se aproximar de sua toca raramente retornavam. A Hidra era mais do que apenas uma serpente monstruosa. Representava um desafio, um teste de força até mesmo para os maiores heróis. Sua lenda ecoava através de gerações, um conto sussurrado ao redor de fogueiras. A Hidra personificava o próprio medo, uma criatura nascida nos cantos mais sombrios da mitologia. A Hidra era diferente de qualquer outra criatura. Sua característica mais marcante era suas muitas cabeças. Não eram apenas numerosas, eram monstruosas e serpentinas, cada uma capaz de expelir veneno mortal. Mas o horror não terminava aí. A Hidra possuía uma habilidade única e aterrorizante. Quando uma cabeça era decepada, duas mais cresciam em seu lugar. Isso tornava a Hidra quase invencível, um verdadeiro pesadelo que ganhou vida. Seu poder regenerativo a tornava uma inimiga quase impossível de ser derrotada. Poucos ousaram enfrentar essa criatura, e menos ainda viveram para contar a história. A Hidra não foi um acaso da natureza. Era uma criatura de origem divina, nascida da própria deusa Hera. Hera, rainha dos deuses, nutria um ódio profundo por Hércules. Ela buscava destruí-lo, quebrar seu espírito e acabar com seus feitos lendários. A Hidra era seu instrumento, sua arma contra o herói. Hera nutriu a Hidra, fomentando sua fúria e poder. Era uma criatura projetada para a destruição, um testamento da ira da deusa. A Hidra, em essência, era uma manifestação do ódio de Hera por Hércules. Hércules, filho de Zeus, foi incumbido de 12 trabalhos impossíveis. Eram punições dadas pelo rei Euristeu, um homem movido por ciúme e medo. O segundo trabalho era matar a Hidra de Lerna. Esta não era uma tarefa fácil, mesmo para um semideus como Hércules. A reputação da Hidra a precedia. Seu hálito venenoso e habilidades regenerativas a tornavam uma oponente aterrorizante. Mas Hércules não era um herói comum. Ele era forte, corajoso e determinado a provar seu valor. Ele não seria dissuadido pelo medo ou pela reputação assustadora da Hidra. Hércules sabia que não poderia enfrentar a Hidra sozinho. Ele precisava de ajuda, alguém para cuidar de suas costas. Ele recorreu ao seu leal sobrinho, Iolau, um habilidoso cocheiro e um bravo guerreiro por direito próprio. Iolau estava ansioso para ajudar seu tio renomado. Ele conhecia os perigos que o aguardavam, mas não se deixou intimidar. Iolau preparou sua carruagem, aprontando-se para a perigosa jornada até a toca da Hidra. Ele ficaria ao lado de Hércules, oferecendo sua força e coragem diante deste inimigo monstruoso. A toca da Hidra era um lugar de morte e decomposição, um lugar onde a luz do sol nunca penetrava, e a escuridão reinava absoluta. O ar era denso com o cheiro de carne em decomposição e o chão estava coberto de ossos de vítimas anteriores. Cada passo ecoava, quebrando o silêncio mortal que envolvia o lugar. Hércules e Iolau podiam sentir a presença da Hidra, um mal palpável que lhes causava arrepios na espinha. A tensão no ar era quase tangível, como se a própria caverna estivesse viva e respirando. A criatura espreitava em sua toca, uma massa sombria de dentes e escamas. Seus olhos brilhavam na escuridão, observando cada movimento dos intrusos. Hércules, com um rugido poderoso, sacou sua espada e investiu na escuridão. Sua coragem era inabalável, e ele estava determinado a derrotar a besta. A Hidra, despertada de seu sono, respondeu ao desafio do herói com um silvo ensurdecedor. Suas escamas reluziam à luz das tochas, e seu corpo serpenteava com uma agilidade mortal. Suas muitas cabeças atacaram, presas venenosas à mostra, prontas para dilacerar suas presas. Cada cabeça movia-se independentemente, criando um ataque coordenado e letal. A batalha havia começado,
um confronto de força e fúria monstruosa. Hércules lutava com toda a sua força. Cada golpe de sua espada era um esforço para sobreviver e vencer a criatura lendária. Hércules lutou bravamente, sua espada brilhando na penumbra da toca da hidra. Cada golpe que ele desferia era com uma precisão mortal, mas a criatura parecia imbatível. Ele decepou cabeça após cabeça, mas para cada uma que caía, duas mais cresciam no lugar, ainda mais fortes e venenosas do que antes. A situação estava se tornando desesperadora. As habilidades regenerativas da hidra pareciam infinitas, sua fúria aumentando a cada momento que passava. A criatura se tornava mais agressiva e difícil de controlar. Hércules percebeu que a força bruta não seria suficiente para derrotar essa criatura. Ele precisava pensar em algo mais inteligente, uma estratégia que pudesse finalmente dar fim à hidra. Ele precisava de um novo plano, uma maneira de impedir os poderes regenerativos da hidra. Talvez houvesse uma fraqueza que ele ainda não havia descoberto. Enquanto Hércules lutava contra a hidra, Iolau observava horrorizado. Ele sabia que a situação era crítica e que algo precisava ser feito rapidamente. Ele sabia que eles precisavam encontrar uma maneira de impedir que as cabeças voltassem a crescer. Mas como? Eles precisavam de uma solução rápida e eficaz, algo que pudesse virar a maré da batalha a seu favor. Uma ideia ocorreu a Iolau. Ele pegou uma tocha acesa e se aproximou das cabeças decepadas da hidra. À medida que cada nova cabeça brotava, Iolau queimava a ferida com a tocha, cauterizando-a. O cheiro de carne queimada tomou conta do ar, enquanto a hidra se contorcia de dor, sua regeneração frustrada. Finalmente, com um golpe poderoso, Hércules decepou a cabeça final e imortal da hidra. Ele a enterrou profundamente sob uma rocha, aprisionando a essência da criatura para sempre. A hidra, antes invencível, jazia derrotada, seu reino de terror finalmente acabado. O sangue da hidra, no entanto, manteve sua potência mortal. Hércules, sempre engenhoso, mergulhou suas flechas no sangue venenoso, criando armas de letalidade incomparável. Essas flechas envenenadas mais tarde desempenhariam um papel crucial em seus trabalhos restantes, um testemunho do perigo duradouro da hidra. A derrota da hidra solidificou o status de Hércules como um verdadeiro herói. Ele havia enfrentado uma criatura de imenso poder e saído vitorioso. Foi uma vitória que seria celebrada em canções e histórias por gerações, um testemunho de sua coragem e força. A hidra não era apenas um monstro, era um símbolo. Suas muitas cabeças representavam os desafios e obstáculos que enfrentamos na vida. Não importa quantos superemos, mais sempre surgirão. A natureza venenosa da hidra representava as influências tóxicas que podem envenenar nossas vidas. Sua derrota, no entanto, oferecia uma mensagem de esperança. Mostrava que mesmo os desafios mais assustadores podem ser superados com coragem, engenhosidade e perseverança. A história da hidra serve como um lembrete de que todos nós temos a força dentro de nós para enfrentar nossos medos e sairmos vitoriosos. O mito da hidra de Lerna continua a ressoar em nós até hoje. Desde os tempos antigos, essa história tem sido contada e recontada, passando de geração em geração. É uma história de coragem, resiliência e a importância de enfrentar nossos medos. A hidra, com suas muitas cabeças, simboliza os múltiplos desafios que encontramos ao longo da vida. A hidra, embora seja uma criatura da mitologia, representa os desafios muito reais que todos enfrentamos em nossas vidas. Cada cabeça que Hércules cortava, duas novas surgiam, mostrando como os problemas podem se multiplicar. Sua história nos lembra de que somos capazes de superar qualquer obstáculo, não importa o quão assustador possa parecer. Hércules encontrou uma maneira de vencer a hidra, e nós também podemos encontrar soluções para nossos problemas. O legado da hidra vive, não apenas na mitologia, mas em nossa consciência coletiva. Ela nos ensina a persistir, a ser criativos e a nunca desistir, mesmo quando a situação parece desesperadora.
É uma história que continua a nos inspirar e motivar, lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a vitória são sempre possíveis. A Hidra de Lerna é mais do que um mito, é um símbolo eterno de nossa capacidade de superar adversidades.